Dragon Ball Sparking Zero é com certeza o melhor jogo de Dragon Ball em questão de combate até então. E com isso, a gente tem que revisitar suas origens que praticamente caminharam para que ele pudesse correr hoje em dia. Aqui no canal fiz uma minissérie de comparações com os outros jogos dessa franquia Tenkaichi, digamos assim, onde eu analisei cada um dos jogos que seriam antecessores da base do Sparking Zero. Então nesse vídeo aqui eu vou fechar com um caixão com chave de ouro comparando a última engrenagem da franquia Tenkaichi, que são os jogos do Raging Blast, tanto 1 quanto 2. Como o Sparking já lançou, ele é obviamente o jogo mais próximo para analisarmos e compararmos cada um dos detalhes desses jogos. Hey guys, I'm back, e como a franquia Raging Blast foi considerada como sucessora da série Tenkaichi, onde até mesmo a jogabilidade é muito parecida, eu vou comparar o que dá de melhor nas duas versões e espelhar no Sparking Zero. Enfim, desde já deixe seu like, hype, se inscreve no canal que você com certeza não vai se arrepender e, se possível, seja membro aqui no canal também, que vai me apoiar muito a continuar trazendo vídeos assim pra vocês. Dito tudo isso, sem mais enrolação, vambora! Bom, pra começar podemos falar um pouco sobre o visual dos três jogos, mas mais especificamente do Raging Blast 2 com o Sparking Zero. Você pode até preferir o primeiro jogo, mas é indiscutível que o segundo tem um gráfico muito melhor, por mais sombrio que ele seja. Os modelos dos dois jogos também são bem melhores se for comparar com os antecessores, por mais que eu particularmente goste mais do Tenkaichi 3, e ainda assim são modelos muito bem bonitos. E pra quem não sabe, mas sinceramente tá meio óbvio, mas o Raging Blast 2 tentou puxar o jogo por lado mais realista da coisa, justamente pra tentar bater de frente com o gráfico dos jogos que já tinham lançado na época. Mas claramente, talvez se tentassem melhorar o que já era mais fiel ao anime, o que temos no Tenkaichi 3, e fizessem uma tentativa disso no primeiro Raging Blast, com certeza teríamos um game muito mais bonito visualmente, ainda mais do que já é. Naruto Storm já faz muito disso, e com certeza é um dos jogos mais fiéis de anime, tanto visualmente quanto narrativamente, fazendo o simples, mas muito bem feito. Se liga na comparação lado a lado dos dois jogos. Mas agora, olhando pro Sparking Zero, tudo esteticamente é diferente pra muito melhor. Os modelos dos personagens agora são muito mais próximos com o que temos no anime e mangá, principalmente com o novo traço do Akira depois dos anos 2000. Então, esteticamente, o Sparking dá de 10 a 0 com esses dois jogos. Porém, nem tudo são flores. Recentemente foi lançado um mod que coloca o shader do Raging Blast 2 no Sparking, e cara, parece que melhora 1000 vezes mais. Como o cenário do Sparking já é realista e os personagens mais cartoons, digamos assim, usando o shader já realista do Raging Blast, parece que combina perfeitamente com tudo, e pra mim é o gráfico perfeito para um jogo de Dragon Ball nesse estilo. De qualquer maneira, se liga aí na comparação gráfica do Sparking com o Raging Blast 2. E pra compararmos agora o que realmente difere dos jogos de Dragon Ball com a franquia Raging Blast são os controles, ou melhor, o combate do jogo. Por mais que o Sparking seja um jogo muito mais puxado e parecido tecnicamente com o Tenkaichi 3, é indiscutível que a movimentação desse jogo lembra muito com a franquia Raging, mas infelizmente, ou felizmente, só fica nisso mesmo, já que os controles do jogo são totalmente diferentes. Primeiro de tudo, que esse óbvio sistema de ataque ser no analógico direito é uma porqueira, porque além de ser muito difícil de se decorar de primeira, é um sistema que quebra as pernas de quem tá acostumado com a jogabilidade tanto da franquia Budokai quanto da Budokai Tenkaichi. Sendo bem sincero, eu já estou bem acostumado e até gosto desse sistema, mas é inegável que a do Budokai Tenkaichi e obviamente a atual do Sparking são bem melhores. Mas uma adição que eu acho sensacional é o sistema de troca de personagens, que engrandece muito na experiência durante o game. Resumindo bastante, basicamente você troca de personagem e tem a chance de ser interrompido pelo oponente, ou vice-versa. Aí quando isso acontece, ocorre um Quick Time Event onde quem clicar primeiro o botão que aparece, ganha. Bom, obviamente quem ganhar ou perder pode acontecer de impedir ou não a troca do adversário ou usuário. O único porém disso daí tudo é que atrasa um pouco a emoção da batalha, mas jogando com amigos pode até ser divertido, o que é o caso. Além disso, nós temos os Clash de poderes, que no Raging Blast 1 e 2 continua o básico, mas muito bem feito do que vimos no Tenkaichi 3 e no Sparking, onde no Sparking temos uma mecânica que sinceramente eu acho muito complexa de se entender. No Raging Blast você gira os analógicos, no Sparking você tem que clicar essa coisa aí. Até eu aprender a fazer isso foi uma tortura, você basicamente tem que apertar o botão quando a barra chegar no máximo dela, além do boost que aumenta o ataque, mas gasta muito seu ki e estamina. Mas enfim, de qualquer maneira isso é muito melhor do que quebrar o analógico do controle. E só pra fechar essa parte da gameplay, no Raging Blast 2 tivemos uma adição do Raging Soul e os refletores de ataque. O Raging Soul, resumindo, é uma porcaria, e tipo, por mais que você fique mais forte, rápido e resistente, você não pode usar ataques especiais e tem uma grande
desvantagem dependendo do personagem que você enfrenta. Já o método de esquiva de ataques é o mais surpreendente, já que quem manja de usar isso, eu incluso, se torna praticamente invencível frente a frente de um super ataque. Isso foi implementado no Sparking também, mas cara, é muito mais difícil e ruim de fazer. Bom, e sobre os personagens? Então, isso é meio complexo de se analisar, já que o Sparking com certeza vai começar a passar um pouco dessa doença de todo jogo recente da Bandai. Que doença é essa, você se pergunta? É claro que são as DLCs. Mas vamos por partes. No Raging Blast 1 nós temos 45 personagens ao todo, onde só se passa no universo do Z, e os únicos adicionais, digamos assim, são o Broly e o Bardock. Não que seja ruim, mas eles parecem que fizeram mais ou menos que tentar excluir o GT dessa lista, talvez pra pagar a vergonha que o anime foi, ou só pra terem um pouco menos de trabalho nesse jogo. Pelo menos a gente tem um Vegeta e o Broly Super Saiyajin 3, e sim, o Super Saiyajin 3 do Vegeta foi apresentado antes do Dragon Ball Daima. Enfim, já no Raging Blast 2 nós temos 66 personagens com agora algumas novidades bem interessantes na série. Dentro das opções do game, se você selecionar a opção de assistir um filme autoral, digamos assim, do jogo, depois de você ver tudo, ou pular, né, já que não tem legendas em português nesse jogo, você desbloqueia um personagem chamado Hatch Attack, ou Hatchiek, que é um vilão de um OVA bem antigo de Dragon Ball que teve seu remake nesse jogo. Pra quem tá curioso, o nome do OVA é O Plano para Erradicar os Saiyajins. Deve ter legendado por aí na internet. Enfim, além desses personagens, temos também o Darby como personagem jogável. Sim, o irmão do Vegeta. Agora, sobre o Sparking, nós temos alguns personagens que vimos no Tenkaichi 3 na lista. Eu digo alguns porque faltaram muitos personagens que na teoria são descartáveis, digamos assim, mas que sinceramente não custava nada adicionar eles. Resumidamente são eles: Super 17, Pai Gohan, Zangia, Dragão de 4 estrelas, Piccolo Daimao, Arale, as transformações em Ozaru de todos os outros Saiyajins além do Vegeta, o próprio Rei Vegeta, os personagens da saga clássica e mais um bocado aí. Há chances de virem como DLCs esses personagens, mas provavelmente vai ficar só na espera mesmo, já que, como eu disse, os personagens são bem esquecíveis e descartáveis aos olhos da Bandai. E bom, de adição tivemos alguns personagens do Dragon Ball Super, pelo menos os relevantes, e atualmente a DLC do Super Hero e do Dragon Ball Daima. Obviamente podem vir mais personagens no futuro, mas o básico é isso. Pelo menos o interessante é que cada um desses 182 personagens jogáveis tem pelo menos uma animação especial dos ataques, coisa que no Tenkaichi 3 ou outros games de Dragon Ball não tem. E bom, pra ter personagens precisamos de história, e a história é o que infelizmente falta nesses 3 jogos. No Raging Blast 1 nós temos o modo história padrão da série Dragon Ball Z, só que bem resumida, pra ser sincero, e alguns what ifs que deixam um pouco mais completa a experiência do jogador, além dos outros modos como torneio, free battle e etc. No Raging Blast 2 a gente tem o Galaxy Mode, que é um modo história totalmente diferente. Resumido bastante, é praticamente um modo história comum que a gente tá acostumado, mas sem cutscenes, sem rumo e sem ligações, ou melhor, cheio de ligações. Esse novo modo é muito longo, e quando eu tô falando longo eu não tô brincando quando ele é muito longo. O problema desse modo é que não necessariamente é um modo história, é mais um modo verso, só que cheio de coisinhas pra te desafiar, onde certos personagens terão alguns downgrades pra atrapalhar a batalha. O meu grande exemplo disso é a luta da Videl contra o fucking Cell super perfeito. Você tem que usar a Videl com um pingo de vida contra o Cell super bufado e com a CPU no nível lá na puta que pariu. Cada personagem do jogo, os 66 que eu comentei, tem seu próprio modo história. Nisso, algumas batalhas vão ter condições especiais, como por exemplo terminar antes que o Dragon Soul termine, ou até mesmo com um pontinho de vida, como exatamente é exemplo que eu falei com a Videl agora há pouco. Nisso, alguns personagens têm batalhas com outros personagens que se conectam, e no fim todos os 66 bonecos se juntam numa árvore de conexões de máfia para desbloquear novas transformações e bonecos. As esferas do dragão são ganhas ao vencer as missões do chefe principal de qualquer personagem, ou seja, você pode conseguir usar o Shenlong até 9 vezes no jogo, mas é claro, passando por toda a tortura desse modo. Muito divertido, não é? Enfim, e o Sparking? Bom, ele de maneira geral, comparado ao Tenkaichi 3 e o Raging Blast 1 e 2, é uma grande melhoria, e isso é fato. Na verdade, na maioria dos aspectos, o Sparking se destaca em comparação aos outros jogos, exceto por algumas limitações e quando falamos de modo história. Embora eu goste de algumas coisas no jogo, como os what ifs, que dão algumas experiências divertidas e novas, como o próprio Gohan Black, que eu já citei várias vezes no canal, a maneira como o modo história foi contado parece bem vazia. Uma razão pela qual o Tenkaichi 3, ou até mesmo o próprio Tenkaichi 2, humilha é um pouco da sua narrativa dinâmica, onde os jogadores tinham mais controle e mais imersão na história. Esse nível de imersão falta em muito no Spark. Embora tenha alguns momentos interessantes no meio da batalha, eles sempre são muito limitados e não divertem o jogador. As cutscenes em si são bem decepcionantes, diga-se de passagem, até porque são só slides ou coisas assim. A própria parte do Fatterson Kamehameha, que é totalmente épica, é totalmente rushada e sem graça, perdendo toda
toda a emoção que tivemos nos outros jogos e até mesmo no próprio anime. É a mesma coisa do quando o Goku luta contra o Freeza. Ver o Goku se transformar numa cena cortada e sem graça pareceu muito menos impactante do que nos outros jogos. Mas pelo menos o jogo é bem da hora e é isso que importa. Ufa, falei demais, hein? Mas e aí, o que você achou sobre esses jogos? Qual é o seu favorito dentre eles? Na minha humilde opinião, acho que o Sparking Zero é indiscutível como o melhor dessa franquia Tenkaichi / Raging Blast. Dentre eles, ele é o melhor. Eu fiz vários vídeos há um tempo atrás comentando sobre as diferenças das versões dos outros jogos, então dá uma passadinha lá depois que eu te garanto que os vídeos são show de bola. Mas bom, se você tiver outros jogos de Dragon Ball que eu queira que compare aqui no canal, comenta aí que com certeza sua ideia vai virar um vídeo. Enfim, esse daqui foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, e se não for pedir muito, deixa um hype nesse vídeo também que vai ajudar demais. E novamente citando, se você quiser apoiar meu trabalho e puder dar uma forcinha a mais, torne-se membro, eu garanto que vai valer muito a pena. Mas enfim, faltou alguma coisa pra comentar no vídeo? Eu falei alguma bobeira das versões dos jogos? Comenta aí que com certeza eu vou estar lendo. Aqui na tela vão estar passando algumas fanarts que vocês fizeram pra mim lá no server do Discord, e desde já eu agradeço demais. O link vai estar aqui na descrição caso você queira entrar. Mas é isso, vejo vocês em um próximo vídeo e até mais.